Queridos irmãos e irmãs, depois que nós celebramos solenemente os dois apóstolos, colunas da Igreja, e que foram martirizados, que foram sacrificados por amor a Cristo, São Pedro e São Paulo, a Igreja coloca como memória na liturgia de hoje outros mártires. Apresentam para nós outros cristãos que se tornaram os primeiros mártires da Igreja de Roma. Por isso, nós os chamamos de protomártires da Igreja de Roma. O testemunho dos mártires, a Igreja nos ensina, sempre foram sementes de novos cristãos, porque é promessa de Cristo que a obra de Deus chegue a feliz termo. Por isso, enquanto houver alguém que ainda não conheça a Cristo, que ainda não teve um encontro pessoal com Ele, que ainda não conheça a sua palavra, a sua verdade, a Igreja não se cansará, inclusive, de derramar o sangue através de homens e mulheres corajosos, de cristãos e cristãs destemidos. E é interessante nós observarmos que o testemunho desses mártires da nossa Igreja nos recorda o que é essencial para a nossa vida, o que é o essencial para o cristão, o que é o essencial para sermos felizes em Deus. E o que de fato vale a pena viver. Os mártires são mártires porque viveram tudo em Cristo e por Cristo. E após o encontro com Cristo, de maneira alguma nada os fez abdicar a esta fé, abdicar a este amor. Os mártires que nós celebramos hoje são mártires que começaram a ser perseguidos no ano de 64, perseguidos pelo imperador Nero, que ateou fogo em Roma e depois acusou os cristãos de terem ateado fogo na cidade. E então começou uma grande perseguição, porque tudo aquilo que acontecia de mal, de ruim, de negativo na cidade, então era colocado a culpa nos cristãos, que se tornaram vítimas de preconceitos e que foram inclusive acusados de serem uma seita inimiga do império, porque não se prostravam para adorar o imperador Nero. Ser cristão, naquela oportunidade, era um grande crime. Eu já disse algumas vezes e repito que assim como antigamente, na época dos inícios da Igreja, em que cristãos eram perseguidos, ainda hoje há uma perseguição incisiva contra os cristãos, contra os seguidores de Jesus. Talvez entre nós menos, mas em alguns lugares onde os cristãos são a minoria, eles são deveras perseguidos e muitos até mortos. Então, ao celebrarmos esses protomártires da Igreja de Roma, nós nos colocamos diante do Senhor para perguntar sobre a nossa condição de cristãos. Será que nós estamos dispostos
a dar a vida? Será que nós estamos dispostos a dar razões da nossa fé e da nossa esperança neste mundo em que nós vivemos, que é um mundo tão ávido de fé, tão ávido de amor, tão ávido das coisas de Deus, onde as pessoas fazem pouco caso das coisas de Deus, em um mundo que por vezes é um mundo desacreditado? Ora, os cristãos, os protomártires da Igreja de Roma, eles eram acusados e lançados como espetáculo nas arenas para serem devorados pelas feras. Isso se tornava um grande espetáculo para aqueles que assistiam. Só que a atitude dos cristãos martirizados era a única, a atitude aprendida do seu mestre na cruz. É a atitude do perdão e da misericórdia. No momento do suplício, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa também era a atitude dos cristãos martirizados, porque, de fato, irmãos e irmãs, aqueles que são martirizados, eles se identificam a Cristo em tudo, inclusive na hora do martírio. Basta lembrarmos de tantos outros santos, por exemplo, que foram devorados pelas feras, iam com alegria porque sabiam que estavam sendo martirizados pelo nome de Cristo, pelo nome daquele que até o mar, até o vento e o mar obedecem, o dono do cosmo. Basta olhar para a figura de Santo Inácio de Antioquia: quero ser triturado, quero me tornar trigo de Deus, ser triturado pelos dentes das feras para me tornar bom pão. Por quê? Porque, de fato, a semente dos mártires é alimento para novos cristãos. É semente de novos cristãos. Sobre os protomártires, mártires da Igreja de Roma, o Papa São Clemente I escreveu: nós estamos na mesma arena e combatemos o mesmo combate. E continuava São Clemente I: deixemos, portanto, as preocupações, deixemos os interesses inúteis e os cuidados e voltemos para a gloriosa e venerável regra da nossa tradição: procurar viver aquilo que é belo, aquilo que é bom e aquilo que é agradável ao Senhor. Essa deve ser a atitude dos cristãos, inclusive diante das perseguições. O evangelho que nós ouvimos hoje, nós encontramos uma pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Por que tanto medo diante dos discípulos apavorados, atribulados com as fortes ondas? Jesus vai dizer: por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Ora, meus irmãos e irmãs, os discípulos passaram da perturbação à admiração. E por isso surgiu esta pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar obedecem? Quem é este homem que pode acalmar as tempestades do céu e da terra e também acalmar as tempestades do coração dos homens? Quem é esse Jesus? Um bispo sérvio chamado de Nicetas de Remenciana dizia: apenas quem dormindo como homem numa barca pode dar as ordens aos ventos
e ao mar como Deus. Só Ele pode acalmar. Aquele que é divino e humano, aquele que dorme como um homem numa barca e que, dormindo, dá ordem ao mar e ao vento, e eles obedecem. Só Jesus, o Verbo de Deus encarnado, aquele que assumiu a natureza humana, o Filho único de Deus, o Salvador, só Ele pode acalmar as tempestades da nossa vida. Quando nós pensamos que a terra e o céu se afundam, não esqueçamos que o nosso Salvador, o próprio Deus feito homem, está na barca conosco. Não esqueçamos que diante das tempestades e do mar revoltado da vida, o Senhor está lá. E Ele está lá para que no momento certo Ele acorde e dê as ordens necessárias para que a ventania, as tempestades da nossa vida se acalmem. Peçamos a intercessão dos protomártires da Igreja de Roma, que intercedam por nós, e nestes tempos tão difíceis em que vivemos, nós possamos, com a força e a coragem desses mártires, continuar a testemunhar a verdadeira fé em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, que os ventos e o mar obedecem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.